pela contribuição de sempre. Bom, eu também queria agradecer, Jarbas, e agradecer todo o grupo, né? É sempre um prazer, né, conversar aqui, né? E as discussões sempre são muito boas, né? Eu vou começar a falar, mas se alguém, se der algum problema no som, se não tiver ouvindo legal, ou se na hora que eu estiver falando não ficou muito claro, vocês podem aí dar um grito que eu refaço ou a gente conversa, tá? Eu vou usar também o PowerPoint, eu vou colocar aqui para apresentar e queria ver se vocês conseguem visualizar. Eu só vou me organizando aqui para tudo dar certo. Está aparecendo? Tá? Bom, o Jabas, quando ele me chamou para fazer essa fala, né, ele me perguntou que tema que eu gostaria de falar, e eu propus falar sobre condições de produção, porque é um tema que eu tenho discutido, eu tenho desenvolvido um projeto lá na UFA, né, no programa, né, junto com alguns orientandos, para discutir essa questão da condição de produção, né. E como às vezes a gente fica no interior da nossa instituição, do nosso grupo discutindo, né, e indo para certos caminhos, eu achei legal apresentar, porque assim vocês também, a gente podia conversar um pouco e debater, para ver se o caminho que a gente está tomando é um caminho correto, é esse mesmo. Esse trabalho de condições de produção, eu tenho desenvolvido as pesquisas juntamente com os 3 orientandos que estão aí, que é a Luísa, a Luana e o Reinaldo, né? E nessa apresentação em específico, eu estou usando bastante do debate que eu tenho feito junto com o Luiz, né, das últimas leituras e escritos que a gente fez, e também, se der tempo no finalzinho, eu pretendo mostrar uns exemplos para ampliar a discussão de uma iniciação científica feita com a Luana, que também está aqui participando. Então, o tema, deixei como condição de produção, né? Eu vou me reportar, basicamente, ao texto do Curtini, do Jean-Jacques Curtini, que é a análise do discurso político, discurso comunista endereçado aos cristãos. E vou também usar um trecho de New Orleans, algumas outras questões, falar um pouquinho das relações com Meguenot, mas a base mesmo é esse texto do Curtini para a gente poder debater, né? E para a gente começar, eu queria mostrar um pouquinho o trajeto, né, desse nosso pensamento e dessa fala aqui, né? Então, o objetivo é a gente refletir, né, sobre a noção de condição de produção de discurso, mas não como ponto de partida dado para a análise do discurso, mas como uma categoria que ajuda a interpretar os efeitos de sentido e a constituição do sujeito discursivo e do corpus. Então, nesse percurso que eu vou fazer, né, qual que é a nossa ideia? Tentar pensar na análise nas condições de produção, não como uma etapa imediata do contexto para fazer a análise, né, mas como que essa noção teórica pode ser usada como estratégia, como categoria, para pensar também os efeitos de sentido, como que essas condições constroem esse sujeito e também a importância que ela tem quando a gente pensa na constituição do corpus. Essa nossa ideia de discutir, enquanto uma noção teórica, uma possível categoria, a gente já discutiu no grupo, né? O Jaba já conversou sobre isso também, né? E aí a ideia é que a gente possa passar por aprofundar essa noção, né? E aí, eu sempre gosto de falar qual que é o problema que eu encontro, que a gente encontra, para poder discutir alguma coisa, né? Então, foram algumas questões que me levaram a pensar num projeto dessa natureza, né? A primeira coisa que aparece, né, nessa questão, seria uma coisa assim: as análises da contemporaneidade tratam das condições de produção de forma imediata. O que significa isso? Quando a gente... quando eu
participo de congresso, eu vejo os trabalhos apresentados em análise do discurso. Quando eu preparei aquela fala sobre a análise do discurso e a mídia e a comunicação para um evento do grupo, eu percebi que tem muito estudo que tem constituído corpora e tem analisado discursos contemporâneos a partir de um lugar também da contemporaneidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em discursos bastante engajados, como, por exemplo, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da homossexualidade, etc., a gente escolhe, né, esses corpora porque também a gente quer trabalhar com eles, né? A gente tem um engajamento com eles, né? E eu tenho visto muito trabalho que, ao selecionar discursos dessa natureza, de como isso acontece na atualidade, quando vai falar das condições de produção, fala do que está acontecendo agora. E aí, é como se eu pegasse assim, a contemporaneidade contextual para analisar um discurso contemporâneo, sem pensar na questão histórica. E aí, isso cria um problema, né, eu tenho a impressão, em análise do discurso, porque quando eu olho um discurso produzido hoje, a partir de hoje apenas, eu confundo um pouco o meu olhar como analista e o meu olhar como sujeito engajado. E muitas vezes, o resultado de uma pesquisa é muito mais do engajamento do que da própria pesquisa, porque prescinde dessa questão histórica e olha esse discurso apenas a partir das condições imediatas de produção, né? Então, isso me parece um problema, porque isso esvazia um pouquinho o próprio objetivo da análise do discurso, que é justamente entender como esses discursos, eles foram moldados e podem ser produzidos de tal forma, e como resultado de um processo sócio-histórico cultural, né? Então, a primeira questão que eu penso, né, essa questão de um problema que se cria na análise, né? Uma outra, e aí isso impacta, né, na outra questão problemática, que é a ausência do histórico e a ausência da ideologia ou posicionamento. Eu coloquei ideologia ou posicionamento porque o histórico tem uma questão, né, de fazer com que ele faça eu dizer uma coisa ou outra, de certa forma me interpela, e por isso é constituído como ideologia, né? Mas eu coloco ideologia ou posicionamento porque a gente trabalha ultimamente muito mais com posicionamento, né, a partir do Menguenot, do que a questão da ideologia. Mas como eu estou trazendo o Curtini vai falar bastante, vai trazer bastante essa questão da ideologia. E uma última questão problemática é justamente essa fragilidade de corpos, né? Porque as condições sócio-históricas de produção, ela ajuda ao mesmo tempo, definir o corpus e a explicar e a descrever esse corpus, né? Quando a gente... e eu percebo que muito nas pesquisas, assim, como as condições, elas são uma mera etapa, parece que o analista passa por aquilo para explicar o contexto atual e depois constitui o corpus, e não faz uma relação entre um e outro. Então, esses três problemas são as questões que a gente vem discutindo na pesquisa, como que a gente pode pensar em superá-los, né? E aí, nesse trajeto que eu coloquei, então a gente vai falar primeiro sobre essas condições de produção como conceito teórico, que compreende determinantes sociais, pessoais e situacionais, constituídos historicamente e que possibilitam a produção discursiva. Aí depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das condições de produção na relação com o corpus, né, ao mesmo tempo que constitui, revela o corpus como tal, né, e as possíveis relações com os trabalhos desenvolvidos por Menguenot. Aí, passando para a questão do conceito teórico, o Curtini, ele vai dizer que as condições de produção, elas se originam de três dimensões, que seria, ou de três áreas, né, que seria a psicologia social, a linguística e a situacional, né? A situacional estaria mais ligada a uma perspectiva da sociologia, né? E para poder dar conta, né, dessa origem, ele diz que há uma necessidade de um projeto multidisciplinar entre linguística e humanas, né, e as ciências humanas.
E isso a gente tem trabalhado bastante, né, a questão de entender que a análise do discurso ela precisa dessa perspectiva multidisciplinar ou interdisciplinar, porque o corpus e os objetivos impõem isso ao nosso trabalho, né? E o Curtino, ele vai dizer o seguinte, que a análise do discurso se inaugura sob o signo da articulação de duas faltas, da qual a noção de condição de produção constitui o mais certo sintoma. Então, em função das faltas que ele apresenta, as condições de produção, ela ao mesmo tempo, é uma noção que nasce problemática, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vem tentar dar conta dessas faltas, né? Então, quais seriam as faltas? A psicologia social, a qual falta a possibilidade, ao caracterizar o enunciado, de se sustentar sobre uma base material da língua, o que não falta linguística. Então, a primeira falta seria quando a gente pensa na questão dos sujeitos e da questão mais social, há uma falta de perceber como que isso influencia reciprocamente na questão do enunciado. Então, por isso que eu preciso da língua para poder dar conta de explicar o discurso, não só senão ficaria só uma análise sociológica ou só uma análise psicológica de perspectiva social. E também a linguística também tem uma falta quando eu penso só na linguística, porque o Coutinho diz, né, a linguística, por sua vez, também falta para a qual faz falta uma teoria do sujeito da enunciação, ou seja, das condições de produção do discurso, invoca as disciplinas psicológicas e social. Então, ele tenta mostrar que essas três dimensões são necessárias para poder falar da questão das condições de produção do discurso. Mas ainda, quando a gente pensa nessas três dimensões, a gente ainda pode pensá-las todas sem necessariamente ir para a questão da história, né? E aí, o Coutinho vai dizer o seguinte, que as determinações propriamente históricas apagam-se nessa passagem, né, nas análises, né? A caracterização do processo de enunciação em cada discurso não corresponde a um efeito de conjuntura, mas as características individuais de cada locutor ou ainda as relações interindividuais que se manifestam no âmago do grupo, né, de um grupo, né? Ele trabalha com o discurso comunista, né? Então, ele vai falar do caráter dos sujeitos iniciadores, da inquietude fundamental, e outras questões lá colocadas no corpus que ele analisa. Então, quando ele diz assim, as determinações propriamente históricas apagam-se nessa passagem, porque a ideia de você pensar na questão dos sujeitos envolvidos no discurso, pensar na questão das relações sociais, né, e mesmo na língua, se você passar por esse trajeto, necessariamente não, corre-se risco dessa questão da história sumir nessa análise, né? E aí ele vai pretender fazer justamente o contrário disso, né? Ele diz que no trabalho, né, pretende se fazer distante da noção de privilegiar a situação psicossociológica da comunicação, levando em consideração as razões como as relações que se estabelecem entre discurso e ideologia. A justificativa apresentada é de que há uma falsa disposição por colocar apenas circunstâncias do fato discursivo razões de ordem histórica. Tal posicionamento acarretaria proporcionar um perigo que transformaria os sujeitos do discurso em fonte de um dizer que não é seu, mas apenas portador de um efeito, mas apenas o portador ou o efeito. Então, quando ele vai pensar nessa questão, ele diz que se houver um privilégio da questão psicossociológica, né, tem que levar em consideração essa questão que eu falei, né, da ideologia, como ele se relaciona com o discurso, né. Se eu não penso nessa ordem histórica, né, como que a história determina esse discurso, eu posso criar uma falsa ideia de que
o sujeito, ele é fonte do seu dizer. E aí a gente entra naquela dimensão que é um pouco complicada, um pouco difícil para a gente discutir, né? Que é o sujeito assujeitado. Mas é como se ele está dizendo que é como se eu dissesse que eu sou o meu discurso, ele é um efeito dessa organização mais marcada historicamente. Então, se eu não recorro à questão histórica, eu corro o risco de dizer que o sujeito que está ali colocado na contemporaneidade, ele é o sujeito que cria o dizer, é o sujeito, começou a surgir a partir dele, né? Aí, quando a gente pensa nessas pesquisas que eu falei de análise do discurso, me parece que tá muito bem marcado, né? Quando você cria um corpus em que você analisa um sujeito que produz tal discurso, é como se aquele discurso fosse criado naquele momento, em função daquelas condições imediatas de produção, né? E aí há necessidade de tentar entender como que, tanto o nível psicológico como social, como linguístico, ele é resultado de um processo histórico. Aí, pulando um pouquinho para Orland fala que a formação de condições de produção ela pode aparecer em sentido estrito e em sentido amplo, né? O sentido estrito seria aquele sentido que, como eu falei, está mais próximo daquelas questões que são mais imediatas, né? Então, pensar, por exemplo, no suporte, quem fala para quem, onde acontece aquele discurso, né? Que é o que normalmente a gente dá conta para fazer a nossa análise, né? E aí, Neorland, ela reforça essa ideia de que, geralmente, a análise do discurso, ela toma como dada a ideia de condição de produção como uma etapa. E aí o pesquisador faz esse levantamento do contexto imediato, do suporte, quem produz para quem, né, em que local, e aí isso é uma etapa, como se ela fosse quase uma etapa burocrática para poder ir para a análise do discurso, parece que você tem que passar por isso. Mas essa relação, ela só vai, entre a análise e as condições de produção, ela só vai ter força a partir do momento que a gente pensa nas condições de produção no sentido amplo. Que aí, segundo ela, né, pega a questão do social, do histórico e do ideológico. E ela diz que o contexto amplo é o que traz para consideração os efeitos de sentido, elementos que derivam da forma como a sociedade, como suas instituições, no modo como ela elege os representantes, como ela organiza o poder, distribui posições no mundo, obediência, e finalmente entra a história, a produção dos conhecimentos que significam, né? Então, a ideia é tomar essa história como algo que vai impactar na forma como os acontecimentos eles significam, né? Como o sentido se constrói, né? E aí, mais para frente, né, lá no final, a ideia é tentar mostrar justamente isso. Quando eu tomo um discurso para analisar, sem ter esse resgate de como outros momentos da história proporcionou esse efeito de sentido, essa possibilidade de produção do discurso, eu tô quase trazendo esse discurso mais como uma etapa burocrática do que uma etapa que realmente vai impactar nos resultados da pesquisa, né? E aí, para além de pensar as condições de produção como uma necessidade, né, de resgate histórico e como isso impacta no sentido e na análise, as condições de produção também ela é importante para a constituição do corpus. E aí, eu acho que isso é uma discussão central também na nossa área, porque a questão do corpus ela tem sido, eu tenho a impressão, né, ela tem sido bastante banalizada nos últimos tempos, né? E eu queria explicar um pouquinho o que é essa banalização. Aliás, nem sei se dá para dizer que é uma banalização. Acho que a gente vai assumindo uma prática que vai criando raiz, né? Então, quando a gente pensa numa pesquisa acadêmica, a gente pensa que o resultado dessa pesquisa ela tem que, de certa forma, ampliar a questão teórica, ampliar a questão de alcance da área, ampliar
as contribuições para a sociedade e se fazer a partir de um rigor científico, né? E muitas vezes, eu tenho até dito isso muito em banca, ou junto com as pesquisas que eu tenho feito junto com os meus orientandos, né? Que a gente precisa ficar muito atento à questão da metodologia de pesquisa, e a metodologia de pesquisa, ela tem, nos textos, elas têm perdido bastante espaço, né? Eu tenho impressão, né? Quando eu comecei lá a fazer o mestrado, eu lembro que tinha muito trabalho, tinha um capítulo, né, de metodologia de pesquisa, e hoje a gente vê pouco aparecer isso nas pesquisas, né? E aí, o, 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 o corpus construído, né, ele pode, não tem nenhum problema, ele pode ser um discurso produzido, ele pode ser vários discursos produzidos para compor um corpus, mas seja um discurso, sejam vários enunciados, né, ele precisa estar muito bem constituído para que aquele resultado possa, de fato, revelar esse rigor de construção, esse rigor de pesquisa, para não se fragilizar no seguinte sentido, para algumas perguntas que se fazem, às vezes, para o analista do discurso, né? Mas por que que você escolheu esse corpus, né? Como é que você selecionou esse corpus? Como é que você constituiu esse corpus? E por que esse corpus não é algo que você fez só para dizer o que você queria dizer na sua pesquisa? Então, essa relação entre as condições de produção e a constituição do corpus, ela é importante porque ela se retroalimenta, né? Então, o Coutinho diz assim, a definição das condições de produção do discurso age, portanto, no que se refere às sequências discursivas que comporão o corpus discursivo à maneira de um funil, ou melhor, de um filtro que opera por extrações sucessivas. Extração de um campo discursivo determinado de um universal discursivo. Extração ou isolamento de sequências discursivas determinadas uma vez delimitado o campo discursivo de referência. A primeira coisa que a gente vê aqui possivelmente é uma proximidade entre o que o Mégniot fala da tríade discursiva, também como processo metodológico, né, do universo discursivo, do campo discursivo e do espaço discursivo, né. Esse caminho, o Coutinho vai dizer que se dá pela forma como a gente constrói as condições de produção do discurso, né. Então, a proposta dele é que as condições de produção de discurso e o corpus, eles precisam, o tempo todo, ter uma relação de reciprocidade. Então, na medida que eu vou trazendo as condições sócio-históricas de produção, eu vou moldando os meus enunciados selecionados para a minha pesquisa. A gente não pode esquecer que tem a questão dos objetivos do analista, que vai segurar todo esse trajeto, mas na medida em que eu vou trazendo os determinantes, eu, por exemplo, escolho um campo discursivo, um espaço discursivo. Na medida em que eu vou trazendo os determinantes sociais, linguísticos, psicossociais e histórico, eu vou reconstituindo esse corpus, porque eu posso, a partir dessas condições, rever a minha seleção do corpus. E na medida que eu vou selecionando o corpus, eu também vou tendo elementos para eu poder fazer as condições de produção. Por exemplo, eu trabalhei, todo mundo sabe, no meu doutorado, com o discurso da violência, que era um discurso que não está disposto para ser analisado num campo discursivo específico, né, num território específico, né, ele atravessa vários discursos, né. Então, eu preciso determinar o meu objetivo e o meu desejo de pesquisa, né, que é analisar o discurso da violência, em algum campo discursivo, no caso foi da mídia impressa, né, e minimamente tem alguns elementos para eu saber como que eu vou construir as minhas condições sócio-históricas de produção. Porém, quando eu começo a construir as minhas condições sócio-históricas de produção, eu começo a perceber uma série de coisas que talvez no primeiro momento não perceberia. Questões históricas de como se o discurso da violência ele foi tratado, ou ele foi produzido em outras épocas, como que isso vai se transformando a partir do momento que você tem sociedades se constituindo
socialmente diferente em diversos pontos da história, a questão dos valores e da ética que permeiam a sociedade, que vão moldando esse discurso da violência. Então, eu vou voltando, e esse processo de volta para constituir as condições sociais de reprodução, depois vai fazer com que eu volte para o discurso da violência e veja se aquele que eu tinha proposto como corpus, no primeiro momento, ele vai se manter ou não, ou se eu vou ter que fazer outra seleção de enunciados para a constituição desse corpus, porque, às vezes, as minhas condições de produção, ela pode criar um problema com um corpus pré-selecionado, mas esse processo é um processo, digamos assim, que não tem jeito, ele vai existir, né? Eu vou caminhando a pesquisa e vou refazendo, né, diante do que me vai sendo apresentado ali, até chegar ao ponto de eu ter que propor uma mudança um pouco mais radical no corpus selecionado. Mas não sei se faz sentido, essa relação das condições de produção precisa estar muito bem clara, porque é ela que vai, de certa forma, justificar aquele corpus que foi selecionado, e, ao mesmo tempo, é nela que a gente vai recuperar a forma como o discurso ele foi produzido assim e não de outro jeito, porque ele possibilita criar esses sentidos, esses efeitos, e não outro. E aí, essa organização, a gente vai ver do ponto de vista linguístico discursivo, a partir de outras noções também da análise do discurso, né? Então, e quando a gente pensa nessas condições de produção e na relação dela com o corpus, o que precisa sair como resultado disso? Um rigor, né? Precisa ser evidenciado um rigor que possa mostrar, que exige, portanto, né, exaustividade, representatividade e homogeneidade. E essas três características do corpus, relacionadas às condições, a gente precisa atender a essas questões, como eu falei, para a questão da segurança e para a questão de mostrar que a pesquisa realmente ela tem esse rigor, né? Então, a exaustividade é você pensar, por exemplo, no espaço discursivo selecionado e de fato, você conseguir tratar, você dá um sentido a ele de que você conseguiu fazer uma análise que pelo menos tem um efeito de dizer tudo daquilo, né, que você se propõe a fazer, está ligado ao seu objetivo, né? Então, aqui a exaustividade era no sentido de exploração desse corpus, da aplicação das categorias e, ao mesmo tempo, dizer que você conseguiu, de certa forma, naquele espaço, trazer o material, os enunciados, o máximo que você pode para explorar. A questão da representatividade, né? A representatividade, eu penso nela no sentido emblemático, quando você tem um corpus de um discurso, e você não está dizendo de toda a gama, mas você está dizendo algo que representa aquele campo discursivo, aquele espaço discursivo, e isso precisa estar muito bem caracterizado, né? Ou quando você traz as condições de produção e você realmente mostra que aquele corpo selecionado a partir dessas condições realmente representa aquelas condições trazidas, né? E o objetivo e as condições de produção também vão trazer um traço de homogeneidade. E homogeneidade, ela é uma questão bastante complexa de dizer dentro da análise do discurso, né? Porque a heterogeneidade constitutiva do discurso é uma coisa que a gente já tem como pressuposto e a gente não questiona. Mas como é que o corpus ele pode ter um traço de homogeneidade? Porque quando eu penso na extração, nesse filtro, que vai me fazer trazer uma sequência de enunciados para constituir como corpus, eu preciso ter clareza de que eles têm uma relação entre si, né? Eu preciso estabelecer alguma relação. Então, a homogeneidade aqui, né, é para que o corpus seja analisável, né? Não é para perder a complexidade e a diversidade desse corpus. Mas quando eu falo, por exemplo, da pesquisa no discurso da violência, como exemplo que eu citei, né? Eu tenho que tentar olhar na seleção de enunciados, na seleção do discurso que eu trouxe no meu corpus, eu tenho que tentar perceber nele
um traço de homogeneidade, por exemplo, a partir de uma ideia do que é a violência, a partir de uma ideia de que qual grupo eu estou analisando que está sofrendo a violência, enfim. E aí eu tenho que trazer nas condições de produção as características históricas e sociais desse grupo, ou as características históricas e sociais dessa noção de violência que vai impactar na constituição desse corpo, né, dessa homogeneidade. Mas essa homogeneidade não tem nada a ver com a ideia de dizer que todos são produzidos ou todos são constituídos da mesma forma. É a busca de um modo de agregar esses enunciados dentro de uma ideia, de uma noção, de um objetivo, de um traço homogêneo, né? E é claro, as análises aplicadas vão mostrar toda aquela diversidade, aquela heterogeneidade que a gente fala. E aí, é claro que a gente vai buscar esses traços, né, no espaço discursivo. Aqui, só retomando, né, quando o Curtino vai falar de que as condições de exposição servem como um funil, né, para operar extrações, né, do campo discursivo, então ele usa a própria expressão, né, campo discursivo, né, como o Menguinho usa, né, e ele usa também várias vezes a ideia de espaço discursivo como aquele espaço que é justamente o corpus analisado, né? E a expressão universal discursivo também lembra o universo discursivo trazido por Menguinho. Bom, e aí, essas duas dimensões, né, da noção teórica e da relação com as condições de produção, me parecem que tem bastante proximidade com algumas questões, com alguns conceitos que a gente trabalha também a partir do Menguinho. É claro que tem toda a relação, porque qualquer categoria que a gente trabalhe a partir do Menguinho, ela está dentro da análise do discurso, então ela precisa trazer, seja ethos, seja cenografia, seja todas elas, a gente vai ter que passar, né, por essa etapa das condições de produção. Mas algumas coisas, elas me parecem bastante próximas, né? Como, por exemplo, a questão do sujeito de posicionamento, especialmente posicionamento, né? Quando a gente vai pensar nesse posicionamento, que traz, né, essas condições socio-discursivas para explicar de onde o sujeito fala, como ele se constitui, ou como constitui esse posicionamento, e parece que está muito ligado à questão das condições sociológicas de produção. Também eu penso numa proximidade grande quando a gente vai pensar no quadro cênico, né, que quando o Menguinho ele traz a tríade também das cenas de enunciação, e ele trabalha com a questão da cena englobante, da cena genérica, e a cenografia, ele diz que o quadro cênico que vai para segundo plano é a cena englobante e a cena genérica, que é um dado histórico, né, que é um dado constituído historicamente. Então, para a gente poder entender, é um dado constituído historicamente, portanto, de certa forma, no momento estável, e é estável, que eu digo assim, ele está enraizado, né, na sociedade, e é por meio são esse quadro cênico que vai, de certa forma, orientar as interações que existem nos campos discursivos. E aí a cenografia é que vai ser o processo enunciativo de reconstrução e dinamicidade do processo enunciativo, que vai ser o acontecimento. Mas ela vai ser orientada por essas condições históricas, né, sócio-históricas, que vão determinar e vão construir os quadros cênicos que a gente possui na sociedade. Eu também acredito, né, e aí é uma questão também para a gente se aprofundar, que a Deixis fundadora, que até que o Anderson falou no nosso último encontro, quando ele falou que a Deixis fundadora é uma busca, né, dessa questão do espaço-tempo, do eu das pessoas, né, a partir de um viés histórico, eu acho que é uma categoria que a gente pode aproximar também para entender como que a questão de como se constrói os espaços, né, e as relações entre as pessoas e como elas se inscrevem, né, o espaço-tempo, como o espaço-tempo e pessoas se inscrevem no discurso, isso é resultado de alguns momentos que são marcadores, né, são fundadores
desses modos, né, de interação, né? E também imagino que a questão das unidades tópicas, não tópicas, né, no procedimento de constituição de corpos são importantes para a gente pensar também como é que eu penso a atopia e a atopia a partir das condições de produção, e a tríade discursiva que eu falei, né, com o processo metodológico e a constituição do interdiscurso. Acho que são questões que a gente pode aprofundar e fazer uma relação mais próxima com as condições de produção, né? E aí, eu queria, para ajudar a visualizar um pouquinho, né, não vou aqui fazer análise, né, só para mostrar uma possibilidade que a gente encontrou quando a gente pensa na questão histórica, né, quando a gente pensa assim numa radicalização, digamos, histórica para poder entender os efeitos do discurso, né. O trabalho que a Luana e eu fizemos de iniciação científica, né, tentava buscar uma análise do sujeito anônimo em sites da UFLA, né? Em sites da UFLA não, em sites do Facebook, lá da UFLA. Tem um site chamado Segredos UFLA, que é um site em que as pessoas elas postam de forma anônima questões que elas querem postar. E questionamentos, desabafos, mas ninguém coloca o nome. É um site assim constituído à margem, né? Porque ninguém valida, não é institucional. Então ele circula lá, mas ele influencia muito, porque na verdade a maioria das pessoas fica olhando para ver se alguém fala deles lá, né? Para ver se quais são as questões que são discutidas, né? E a Luana ela quis fazer esse trabalho. E no começo desse trabalho, né, houve uma coisa que nos marcou bastante, que foi a questão do confesso. Então, aqui nesses exemplos, eu trouxe 3 aqui só para a gente dar uma visualizada e recuperar um pouquinho como é que foi o nosso processo de pesquisa. A gente tinha lá, né, por exemplo, confesso que gostaria de saber se a recepção de automação dá muita mulher. A recepção é uma festa, né, então o sujeito confessa isso. Aí tem um outro, confessa que estava de boas e conversando com um boy da agronomia, você mesmo, de olho claro e do Paraná. Por que você sumiu assim? Por quê? Ah, não, preguiça. E um outro, confesso que se você quer fugir de determinados professores do direito, é só ir para a porta da sala deles, já que eles nunca aparecem por lá. Então, aqui é só para exemplificar, né, a Luana, né, ela trouxe muito mais, né, a gente tinha muito mais, né, material ali para analisar, né, é um site que vocês imaginam, justamente pelo anonimato, ele é muito produtivo, né, todo mundo quer falar, e aí a gente queria, e foi interessante, porque primeiro a gente entrou para perceber, assim, como é que se constitui sujeito anônimo, quem que é esse sujeito, que lugar que é esse que produz discurso? E aí eu me lembro que quando a gente começou o trajeto da pesquisa, a coisa que nos chamou a atenção foi a questão do confesso. E aí a gente começou a pensar o que é a confissão. Me parece que é um discurso aí organizado pela noção de confissão. Só que para a gente pensar na questão de confissão, não basta dizer assim, do ponto de vista imediato, né? Eu tenho um gênero comentário, postagem, dentro de uma universidade, no século XXI, com pessoas que têm dificuldades de se assumir, por isso se constituem como anônimas, a internet permite isso, enfim, pegar essas questões imediatas, porque tem uma questão histórica, que se eu perder, eu não vou entender por que as pessoas estão se confessando. Por que eu consigo produzir a proposição? Eu confesso que a possibilidade de produzir esse discurso e eu me instituir como sujeito que confessa e procurar nesse confessor, e o espaço de confissão, e isso ao mesmo tempo me tornar, poder falar de mim e poder me constituir como anônimo, isso tem tudo a ver com uma questão que precisa ser, que é histórica. E aí a gente foi procurar na história como é que se constitui a confissão, né? Especialmente em Foucault a gente conseguiu achar bastante coisa, e a confissão, ela é um modo, né, de falar de si, né? E esse falar de si e buscar em si
a verdade, o mistério, a fraqueza, né, seja o que for no momento da confissão, é um falar de si. Então, assim, o falar de si é uma coisa que nos constitui historicamente, desde a antiguidade. E é interessante que o Foucault ele vai dizer que a confissão católica é uma transmutação do falar de si na prática filosófica da antiguidade, né? Em que o falar de si era necessário para buscar a elevação do espírito, né? A evolução do saber, e eu poder ser como meu mestre, né? Como meu mestre filosófico. Então, a prática de falar de si não é uma coisa que existe na nossa história apenas porque eu gosto de falar de mim, mas existe uma implicatura. Eu, como sujeito histórico, eu falo de mim porque a sociedade historicamente constituiu um modo de existência que é falar de si para poder se conhecer e para poder evoluir. E isso, na relação filosófica, era para você se descobrir e elevar o seu conhecimento a ponto de você chegar e ser como seu mestre na filósofo, né, a quem você seguia. E aí o Foucault vai dizer que quando chega na questão da catolicismo, esse falar de si, esse modo, ele é transformado ele é transmutado numa seguinte prática, né? Eu continuo falando de mim do mesmo jeito para elevar o meu espírito, mas não para eu ser como o mestre, que aí seria o padre e o confessor, mas para eu me entender como sujeito pecador, e que o pecado estava dentro de mim e o mistério estava dentro de mim, e eu tenho que falar de mim para eu poder me pensar como pecador, o caminho que eu tenho que seguir e tal, mas não para eu ser igual aquele para quem eu confesso, né? Porque eu não vou ser igual o padre, a não ser que eu me transforme em padre, mas eu vou sempre ser um pecador, mas eu preciso fazer essa prática de falar de mim. E aí o falar de si, ele acabou impregnando muitas áreas, né? Como, por exemplo, ele vai trazer a questão da psicanálise, a questão da consulta médica, todos eles são falar de si, todos eles são constituídos a partir dessa questão que é histórica, que é fundadora, né? Falar de si. E no caso da confissão, o anonimato é tranquilo de chegar, porque na confissão você tem o anonimato. Embora você tenha um confessor, aquele que vai saber quem você tem uma situação que é impregnada já historicamente de anonimato. Então, quando a gente foi, né, trabalhar, né, para tentar entender o que era esse discurso, essa palavra, confesso, fez a gente pesquisar e trazer tudo isso à tona para entender esse discurso, né? E aí a gente começou a entender, por exemplo, por que as pessoas diziam certas coisas e por que elas eram confissões e era um falar de si, né? Então você tem, dentro do espaço de confissão, de certa forma, ao dizer, descobrir dentro de si quais são as suas questões e os seus problemas. E às vezes essas questões e problemas, elas precisam ser escondidas, elas não podem ser assumidas em público, né? Então, quando você cria assim confesso que gostaria de saber se a recepção da automação dá muita mulher, você transforma a mulher num objeto, né? Você transforma a mulher numa coisa a ser consumível. Uma coisa que é equivocada hoje, para falar abertamente, né? Então, você assume essa estrutura propositiva, ela possibilita você assumir que você está tratando a mulher nessa dimensão. Ou, por exemplo, as questões de romance, de paixão, que você esconderia, né, como no caso do segundo exemplo, e especialmente no último, que é uma piadinha, né, para você encontrar os professores de direito, vai lá não, se você quiser fugir dos professores, lá na frente da sala, porque eles nunca estão lá na sala deles, né? Então, dizer isso implica, né, em assumir esse posicionamento de crítica, né? Mas dentro de um espaço da confissão, você pode dizer que é isso que você sente, mas você não vai abrir para todo mundo. E, de certa forma, esse espaço do site, né, da página, vai validar a sua confissão, porque ali você pode de certa forma, você se sente, né, aliviado por dizer
aquilo, mesmo que não seja um padre personificado lá que vai te ouvir, embora não vá, ninguém vai dizer que você, de certa forma, está absolvido, mas o próprio fato de você dizer e ninguém criticar, ou talvez as pessoas falando ali, você se sinta, né, de certa forma, absolvido no seu desejo, né? E aí, na medida que a gente foi buscando essa questão histórica, a gente também foi tendo dificuldade depois, né, e a Luana vai lembrar bem, que era de constituir esse corpus, né? Como é que a gente ia categorizar ele? Como é que a gente ia, né? Era tudo uma coisa só, eu podia pegar aleatoriamente, ou eu tinha que pegar alguns discursos de confissão produzidos em função de um traço que pudesse categorizar, por exemplo, assim, confissões de críticas à universidade, confissões de revelação de intimidade, enfim. Como que, a partir dessas condições que a gente conseguiu perceber, a gente tinha que buscar nesse discurso uma homogeneidade que pudesse mostrar que ele tinha um corpus constituído. E aí uma saída foi repensar aquele monte de material que nós tínhamos, não como uma confissão única, o traço homogeneizante não era confissão, mas a gente selecionou, me lembro agora se 3, 4, 5 categorias, acho que foram 5, né, para poder agregar esse material em função dessas condições. E aí a gente conseguiu ter uma homogeneidade mais possível para tornar o corpus analisável, representativo e, de certa forma, mostrar que essa análise tinha um traço de exaustividade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está pensando e isso que vem orientando esse nosso projeto, né, que esses 3 orientantes meus estão envolvidos, né? E aí, o Luiz está trabalhando com a questão do discurso da violência também, né? E a gente quer analisar a partir de uma hipótese de que a violência hoje ela é constituída a partir de uma noção de contradição, em que, ao mesmo tempo que a sociedade ela refuta a violência, ela também tem a violência como fonte de prazer, como é um discurso que nos envolve para entretenimento, para diversão, e ao mesmo tempo a gente tem grandes organizações refutando a mesma violência que ao mesmo tempo nos diverte. E aí a gente está tentando buscar essas condições históricas para poder entender o que é essa contradição, porque não dá para compreender a partir de condições só imediatas. A produção de um discurso que, num lugar, é violento, no outro lugar, é entretenimento, por exemplo, né? Então, a gente está buscando essas condições históricas, entendendo como é que a violência ela vai passando, né, por momentos diferentes em que a sociedade prevê a violência para certas ações, depois ela condena essa violência. Então, se a gente pensar na questão dos gladiadores antigos, se a gente pensar na questão do suplício na Idade Média, se a gente pensar numa série de momentos, né, a violência ela vai mudando a sua forma de existir e de orientar os discursos. Então, a gente está buscando isso para poder entender como que o discurso da violência ele pode assumir essa contradição de prazer e de refutação na nossa sociedade. Com o Reinaldo, a gente está trabalhando a questão do discurso da psicanálise, tentando entender como que o discurso da psicanálise, hoje, ele vira um discurso de consumo. E, assim, todo mundo tem o seu psicanalista, né? Todo mundo tem a sua prática psicanalítica do dia para poder se sentir melhor, né? Então, a gente hoje tem um monte de modalidades, né, de psicanálise e um monte de site, e todo mundo tem que fazer psicanálise, porque tem que... as questões, né, o consumo deixa a gente tão triste, com depressão a gente tem que ficar consumindo psicanálise muitas vezes, né, não sempre, né, claro, né, porque tem uma vertente da psicanálise muito séria, mas a psicanálise ela acaba virando produto de consumo. Então a gente quer pensar um pouquinho como é que se transformou isso, aí a gente vai fazer um trajeto um pouquinho diferente, pegando a questão da
vamos pensar assim, dois materiais que vão constituir um código, mas de tempos diferentes, né? Pegar prefácios dos livros do Freud, pegar prefácio do livro de um psicanalista contemporâneo, de Kovar, e tentar ver como é que esses discursos se relacionam num tempo para um poder propiciar o outro, né? Ou como é que eles se opõem, mas como é que eles se relacionam na questão da história. E, por último, a Luana, né, que está trabalhando com os discursos da masculinidade e da feminilidade, né? A gente está procurando o caminho metodológico para essa análise, né? No primeiro momento, a ideia era tentar perceber como que os discursos da feminilidade e da masculinidade, eles se apresentam na relação, na sua relação, né? Como que um diz do outro, né? Naquela pegada da interincompreensão polêmica, né? Como que um representa o outro, né? Como que essas coisas vão mudando, como é que a gente vai entendendo que alguns discursos hoje são possíveis de serem produzidos, e muitas vezes até aparentemente que rompe aparentemente a questão da masculinidade, da feminilidade, mas de certa forma tem esse rastro histórico que acaba muitas vezes colocando no mesmo lugar, né? Que não traz essa transformação toda. A gente vê muitas coisas hoje de consumo, por exemplo, trazendo discursos marcadamente de uma nova masculinidade, mas se a gente pensar do ponto de vista histórico, não rompe muito, né? E, no primeiro momento, era pensar essa intercompreensão e fazer uma relação de dois momentos históricos também. Mas a gente está meio que caminhando para a ideia, né? Depois, se a Luana quiser complementar, né? A gente está caminhando para a ideia de tentar pensar historicamente como é que isso se constitui, né? Utilizar outras pesquisas históricas e analisar um corpus de páginas também de Facebook atuais para poder fazer essa análise, e ainda a gente está pensando se vai na intercompreensão ou não. E esses trabalhos, alguém perguntou aí, são todos de mestrado, esses que eu estou falando. Tem outros trabalhos que a gente está começando, também de duas mestrandas que entraram agora, mas a gente está construindo ainda o processo, mas, mas esses três eles estão mais avançados, né, que são alunos que já estão desde o ano passado no mestrado, né. Então, não sei se deu para ter a questão do percurso todo, né, mas a ideia é basicamente essa, né, recuperar a noção de condições de produção como uma noção essencial na análise do discurso, pensar na questão do histórico para constituir essas condições de produção, entender como elas funcionam para trazer um rigor à pesquisa, especialmente na constituição do corpus, e como que a gente vai juntando essas análises a partir dos trabalhos que a gente tem feito com as categorias do Menguenó. E aí, só para terminar, ontem eu estava lendo um livro sobre arquétipos, e aí eu vi uma citação do Jung, né, que eu achei fantástico para finalizar essa fala, né? O Jung diz assim: o eu, como inconsciente, é um a priori existente, do qual envolve o ego. E, por assim dizer, é uma prefiguração do inconsciente do ego. Não sou eu quem me crio a mim mesmo. Antes, aconteço para mim mesmo. Eu achei esse finalzinho fantástico, né? Porque, de certa forma, está dizendo que esse eu, esse ego, ele tem uma história anterior a mim, né? Então, a gente precisa entender que os discursos que eu produzo não é ou eu, né? Não sou eu que crio, mas eu aconteço, né? Eu aconteço. Esse eu aconteço sou eu, não deixa de ser eu, mas ele é um resultado de uma prefiguração histórica. Então, a gente não pode prescindir dessa questão histórica. E aí é isso, acho que deu 40 minutos, acho que eu estou no tempo, né? E aí eu queria... São essas questões que eu trouxe para a gente poder debater. Ok? Muito obrigado, gente. Márcio, muito obrigado pela apresentação dessa exposição. Eu queria primeiro só agradecer ao professor Dr. Juscelino, que está presente. Muito obrigado, Juscelino, pela participação na nossa reunião. E, Juscelino, está me ouvindo? O Juscelino está lá.